Se aquelas figuras super fantásticas do Apocalipse, tipo o dragão ou o Lago de Fogo, não fossem só símbolos, e se fossem, na verdade, descrições de fatos concretos que aconteceram de verdade. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a tese radical da teologia de impacto e qual é a ferramenta linguística surpreendente que está por trás de tudo isso. Para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. A proposta da teologia de impacto é basicamente a seguinte: esquece essa ideia de metáfora. A gente tem que começar a ler esses textos como se fossem relatos. Relatos de pessoas e de eventos que realmente aconteceram. E aqui a gente vê o tamanho da reviravolta. É um verdadeiro choque de mundos. Pensa bem, de um lado a gente tem séculos de tradição lendo tudo como símbolo. Aí, do outro lado, vem essa afirmação super literal. O dragão não é uma ideia abstrata do mal. Não, foi uma pessoa, Herodes o Grande. E o Lago de Fogo também não é uma metáfora para punição. É um domínio real, habitado por seres de fogo com poder de punir. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se justifica uma virada de chave tão radical assim? Chegar e falar que tudo é literal, isso é bater de frente com uma tradição gigantesca. Não dá para ser só achismo. Precisava de um método, de algo objetivo. O desafio, então, era gigante. Encontrar uma espécie de chave mestra acadêmica, uma ferramenta que conseguisse, fatiar todas aquelas camadas de interpretação simbólica que foram se acumulando com o tempo. O objetivo era chegar no significado cru da palavra, naquilo que ela apontava no seu contexto original, lá no mundo real. Pois é, e essa chave veio de onde menos se esperava, de um léxico. Mais especificamente, o léxico do Novo Testamento grego baseado em domínios semânticos, dos linguistas Johannes Lau e Eugene Nida. E a abordagem desses caras, o Lau e o Nida, ou LN para facilitar, foi algo realmente revolucionário. Eles simplesmente decidiram ignorar o que as palavras deveriam significar segundo a teologia ou a sua origem. Nada disso. O foco deles era um só. O que essa palavra apontava na vida real? Qual era o uso prático dela? E aqui, olha, aqui está o pulo do gato de toda essa história. O conceito de referente. Para Lau e Nida, o significado de uma palavra não é uma ideia abstrata flutuando no ar. Não, é o pedaço de experiência que ela aponta. É a coisa em si, a ação que aconteceu, o estado concreto no mundo. A busca é pelo fato, não pelo símbolo. É isso que muda tudo. Beleza. Agora que a gente entendeu a ferramenta, vamos ver na prática como ela é usada para basicamente desmontar e reconstruir o significado daqueles termos apocalípticos mais famosos. Vamos pegar o exemplo do dragão, que em grego é drakon. Se você for no léxico LN, ele não vai te dizer que drakon significa o mal. A definição é funcional. É um ser hostil designado, uma grande criatura serpentina. Ou seja, é algo concreto. A partir daí, a teologia de impacto faz a pergunta: ok, quem na história do primeiro século se encaixa nessa descrição funcional de um poder hostil e monstruoso? E a conclusão a que eles chegam é Herodes. E o mesmo raciocínio se aplica ao Lago de Fogo. O léxico LEN o descreve como um espaço delimitado de substância ígnea. De novo, estamos falando de algo concreto, não de uma metáfora. Aí a teologia de impacto dá um passo além, propondo que isso não é um lugar, mas um domínio de atuação de seres de fogo, reais e punitivos. Isso vai até para os verbos. Pega o verbo queimar, Caio. O LN confirma que o referente dele é um evento concreto de destruição por calor. Com essa base, a teologia de impacto pode ler a história de Jonas sendo atingido por um vento quente não como um simples desconforto, mas como um evento físico literal de aniquilação. Mas atenção, é super importante entender a dinâmica aqui. O léxico abre a porta, mas ele não te leva até o final do caminho. Pensa assim, existe uma ponte e existe um salto. O léxico de Lau e Nida é a ponte. Ele dá a base metodológica para dizer, opa, o referente desta palavra é algo concreto. Ele limpa o texto do simbolismo. A teologia de impacto, então, dá o salto usando outras ferramentas, exegese, história, intertextualidade, para identificar qual foi esse referente concreto na história. É exatamente o que essa citação resume, né? O LN funciona como um filtro que remove o excesso de simbolismo, legitimando uma busca pelo referente real. Mas a identificação desse referente, bom, isso é um trabalho de argumentação histórica e teológica que vem depois. E qual é o resultado final dessa parceria inusitada entre linguística e teologia? Bom,
É uma forma completamente nova de ler não apenas o Apocalipse, mas a história como um todo. O processo se torna quase que um passo a passo. Primeiro, limpa-se o texto com LN para focar no concreto. Segundo, trata-se a descrição como um fato. E terceiro, o mais radical. O texto apocalíptico passa a ser lido não como uma previsão do futuro, mas como um relatório de eventos que já ocorreram. A consequência disso é gigantesca. Pensa só, eventos como Armagedon passam a ser vistos como conflitos históricos que já acabaram, lá no primeiro século. De repente, o Apocalipse deixa de ser um livro sobre o fim do mundo para se transformar numa espécie de crônica codificada da sua própria época. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para a gente pensar. Se essa linguagem toda, que por séculos foi lida como uma previsão do futuro, for na verdade um relatório sobre o passado, a pergunta que fica é: o que mais na história a gente precisa reler do zero?